Trump dá 24 horas para Maduro deixar o poder, e o mundo prende a respiração. Muitos diriam que é loucura, mas aqui está a verdade contraintuitiva. Agir rápido pode salvar vidas e mudar destinos. Enquanto Caracas mergulha no pânico, surge uma oportunidade rara de transformação, e quem observa de fora pode aprender lições valiosas sobre estratégia, coragem e decisão. Já pensou como uma ação firme, mesmo diante do impossível, pode alterar o curso da história? Fique atento, porque o que vem a seguir é tanto um alerta quanto uma aula prática de poder e influência. Ninguém imaginava que o nome Trump voltaria a ecoar com tanta força pelos corredores do poder mundial. Mas eis que, em um movimento inesperado, o ex-presidente envia uma mensagem direta a Nicolás Maduro, sem rodeios, sem diplomacia enfeitada, um ultimato puro e duro, 24 horas para deixar o poder ou encarar um bombardeio devastador. A informação, entregue por um intermediário russo e confirmada por fontes do Pentágono, caiu como uma bomba política antes mesmo de qualquer míssil ser lançado. É aquele tipo de ação que separa os que falam dos que realmente fazem. Enquanto a notícia se espalhava, o mundo parecia prender a respiração. O tom de Trump, firme e carregado de propósito, lembrava a velha máxima: quem hesita, perde o controle. E foi exatamente isso que Maduro sentiu. Fontes em Caracas relatavam pânico, telefonemas urgentes, e ministros correndo de um lado para o outro sem saber se preparavam malas ou trincheiras. É como assistir a uma partida de xadrez onde um dos jogadores percebe, tarde demais, que seu rei está encurralado. Esse ultimato não é apenas uma ameaça, é um divisor de águas. Quando Trump age, ele transforma o medo em estratégia e o silêncio em barulho político. Muitos líderes tremem, outros se ajustam, e alguns, simplesmente, se calam. O curioso é que por trás desse gesto há mais do que bravata, há cálculo, há mensagem e há poder. E o que vem a seguir, segundo sinais dos bastidores militares, promete deixar o planeta inteiro em alerta máximo. Nos bastidores, a máquina militar americana não descansava. Bombardeiros B-52 alinhavam-se como gigantes prontos para decolar, enquanto submarinos nucleares se posicionavam silenciosamente, invisíveis sob as águas, aguardando o comando. Trump, como estrategista experiente, sabia que mostrar força não é apenas exibir poder, mas transmitir uma mensagem clara. A ação seria rápida e precisa, sem margem para hesitação. Cada onda de ataque foi meticulosamente planejada, visando neutralizar defesas aéreas, bases militares e centros de comando em menos de 6 horas, um relógio de pressão que pulsava em Washington e Caracas. O planejamento parecia coisa de filme, mas era realidade concreta. Oficiais e analistas discutiam mapas, rotas de ataque e pontos estratégicos, enquanto simuladores testavam cenários de resposta. Trump observava de perto, acompanhando cada detalhe, sabendo que a eficácia não vinha apenas de máquinas, mas de disciplina, inteligência e tempo. É como preparar um grande projeto na vida real. Cada passo, cada decisão deve ser calculado, cada movimento pensado antes de ser executado. E, mesmo com todo o aparato bélico, havia uma tensão quase palpável. O mundo assistia a uma dança de forças invisíveis, onde qualquer passo em falso poderia custar caro. A mensagem era clara: a execução seria rápida, certeira e devastadora se necessária. Ao mesmo tempo, Trump deixava espaço para que a diplomacia ou a rendição mudassem o curso dos acontecimentos, provando que força e estratégia caminham juntas. O que aconteceria em Caracas estava prestes a ser decidido, enquanto todos os olhos permaneciam atentos, aguardando o próximo movimento. Dentro do regime chavista, o clima era de pura tensão. Generais se olhavam desconfiados, discutindo se resistir ou ceder ao ultimato de Trump. As conversas nos corredores do poder eram rápidas, carregadas de medo e desconfiança, e cada decisão podia significar vida ou morte. Alguns oficiais, percebendo que a situação fugia do controle, começaram a avaliar a possibilidade de cooperar com os Estados Unidos em troca de proteção, enquanto outros se agarravam à lealdade, mesmo sabendo que o risco aumentava a cada hora. Enquanto isso, a população de Caracas sentia o desespero bater à porta. Fugas em massa, filas intermináveis e um sentimento de caos absoluto tomavam conta das ruas. Era visível o reflexo de cada movimento estratégico de Trump, medo e pressão que atingiam não apenas os militares, mas cada cidadão, cada família, cada esquina da cidade. A tensão se espalhava como fogo, e a sensação de que o inesperado poderia acontecer a qualquer momento aumentava ainda mais. Entre reuniões secretas e decisões desesperadas, a divisão interna se aprofundava. Oficiais mais jovens questionavam ordens, e aliados tradicionais começavam a pesar os prós e contras da rendição. A estratégia de Trump, mesmo sem disparar um tiro, já provocava fissuras profundas dentro do governo de Maduro. Cada sinal de hesitação era explorado,
cada dúvida transformada em oportunidade, enquanto Caracas vivia dias de incerteza que jamais seriam esquecidos. A cena internacional se movia como um tabuleiro de xadrez gigante. Países democráticos da América Latina pressionavam Maduro, aconselhando-o a aceitar o ultimato de Trump e evitar uma catástrofe humanitária. As declarações públicas vinham carregadas de diplomacia, mas nos bastidores era evidente a preocupação. Ninguém queria ver a Venezuela transformada em um campo de batalha. Era um momento em que cada palavra contava, e cada ação refletia alianças e interesses geopolíticos cuidadosamente calculados. Enquanto isso, potências como Rússia e China adotavam uma postura mais cautelosa. As críticas eram brandas, quase formais, e o recado era claro: apoio militar não seria enviado. Trump observava cada movimento, consciente de que a ausência de intervenção de antigos aliados de Maduro fortalecia ainda mais sua posição. Era um jogo de influência e percepção, onde a força de uma nação se manifestava tanto no poder bélico quanto na habilidade de fazer o inimigo perceber isolamento. Cuba, por sua vez, reagiu com urgência. Alertada pela pressão crescente e pelo ultimato de Trump, ordenou a evacuação de seus agentes, um sinal de que mesmo aliados históricos de Maduro reconheciam o risco iminente. A tensão global aumentava, e o mundo assistia a um espetáculo de estratégias, decisões e hesitações que definiam o futuro da Venezuela. Cada movimento internacional reforçava a sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O horizonte da Venezuela parecia dividido entre caos e esperança. Se Maduro resistisse ao ultimato de Trump, a destruição seria quase inevitável, atingindo não apenas instalações militares, mas a própria infraestrutura do país. No entanto, nos corredores do poder, alguns viam uma possibilidade de renascimento. A queda do regime poderia abrir caminho para uma nova ordem democrática, mesmo que o custo fosse altíssimo. Cada decisão se tornava crucial, e cada momento de hesitação podia alterar o destino de milhões. Por outro lado, se Maduro optasse por fugir, o país evitaria o bombardeio devastador, mas não escaparia do desafio monumental de reconstrução. Instituições precisariam ser reorganizadas, a economia revitalizada e a confiança da população restaurada. Trump, ao lançar o ultimato, sabia que pressionar o adversário não se trata apenas de força bruta, mas também de criar condições para uma transição que, embora difícil, poderia evitar tragédias ainda maiores. Enquanto as possibilidades se desenhavam, a tensão pairava sobre cada decisão. Cada hora que passava, Caracas respirava um pouco mais pesadamente, e o mundo inteiro acompanhava o desenrolar de eventos que poderiam redefinir a história da região. A presença estratégica de Trump e sua capacidade de manipular a pressão política e militar deixavam claro que nada seria previsível, mantendo todos em alerta máximo, aguardando o próximo movimento decisivo. O que aprendemos com toda essa pressão e estratégia de Trump mostra que, em momentos críticos, a decisão certa faz toda a diferença. E você, diante dos seus próprios desafios, está reagindo ou hesitando? Lembre-se, coragem e ação calculada podem transformar situações impossíveis em oportunidades únicas. Quer continuar aprendendo como observar, interpretar e agir com inteligência em qualquer cenário? Então inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum insight que pode mudar a sua vida.